Vamos começar uma coisa chamada techuvá, retorno. E eu quero começar a meditar com vocês em algumas coisas que o Eterno tem ministrado ao meu coração. E eu creio que esse é o tempo de retornarmos para algumas coisas, alguns princípios da palavra, alguns princípios que o Senhor tem nos dado e demonstrado. Esse é o tempo da techuvá, esse é o tempo de retornar a alguns princípios que o Senhor está nos dando. Esses dias eu estava meditando e o Senhor me deu para meditar em alguns textos. E eu comecei a perceber que existe alguns princípios que como igreja nós andamos quebrando e na verdade como homens, como povo de Deus, nós não nos alinhamos a isso, e por isso sofremos consequências terríveis dessas quebras. E por isso nós queremos então, por esses tempos, voltar a techuvá, ou fazer essa techuvá, fazer esse retorno aos mandamentos, aos princípios eternos do Senhor. Amém? Você pode abrir a tua Bíblia em Romanos 12, é um texto muito conhecido, em Romanos 12, mas eu quero ler na versão a mensagem, que é justamente o ponto que queremos pegar, que diz assim, Romanos 12, versículo 1, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, portanto, só os que estão acordados, vai lá, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana de vocês, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta, receber o que Deus fez por você é o melhor que você pode fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura. É aqui que eu quero que você entenda. Entregue o dia a dia de vocês, comer, passear, trabalhar, entregue todo o dia a dia como se fosse uma oferta a Deus. Não se amolde à cultura dominante. Nessa tradução diz isso, não se amolde à cultura dominante. E aqui eu começo então, para que você entenda o que é fazer essa techuvá. Você sabe o que é cultura? O que é cultura, querido? O que você entende por cultura? Uma forma de culto, sim. Mas como que começa uma cultura? E é aqui que eu quero que vocês entendam. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, entregue o dia a dia, as coisas normais de vocês como se fosse um culto. Por quê? Porque o que você faz normal, o teu viver, o teu casamento, o teu dia a dia, o teu trabalho, tudo isso é um culto, mas a gente não sabe a quem. Sabe que como começa uma cultura? Uma cultura de um lugar começa primeiro com um Deus se manifestando a ele. Assim começa uma cultura. Toda cultura começou assim, um Deus se manifesta a uma pessoa. E essa pessoa então recebe uma informação de como ela deve agir. Ou seja, como ela tem que viver, como é o estilo de casamento, como é o estilo de trabalho, como ele tem que se portar na sociedade. Ou seja, qualquer Deus que a gente vê aí, ele se manifesta a uma pessoa. E essa pessoa então começa a viver. E tudo que ela faz é referente a uma prática a esse Deus. E essa pessoa então gera uma família.
E essa família então é disseminada com essa forma de viver. E aí então vai se passando, vai se passando, vai se passando, vai se passando. Então essa forma de viver que começou com uma pessoa, que foi visitada por um Deus ou por uma entidade, então ela cria então uma cidade ou uma comunidade, que se cria uma cidade, e esse modo de viver se tornou a cultura daquele lugar. Mas no fundo, aquilo que a gente tem como cultura, o teu dia a dia, a tua prática do dia a dia, nada mais é do que adoração e culto a uma entidade que um dia apareceu para alguém. Você está entendendo aqui? Se a gente for colocar para os hebreus, toda a forma de viver dos hebreus está pautado a uma visitação de Deus a Moisés. Ou seja, Moisés teve uma visitação, e então ele tirou o povo do Egito, né? E ali ele deu toda a base de culto, ou seja, todo dia a dia, como eles tinham que fazer. Irmãos, preste atenção, se você olhar para a tua Bíblia, tem até como você tem que se portar com ladrão de galinha. O cara que roubou não sei o que do outro, o cara que pegou e matou o animal do outro, o outro que foi chifrado tipo assim, um animal ele chifrou o outro e matou, como tem que se portar em meio a isso, ou seja, a forma de viver cultua a Deus. Então eu vou dizer isso de novo, como você vive, isso é um culto a Deus. Cutuca o teu irmão e fala assim: culto a Deus não é quando você vem para a igreja. Culto a Deus é quando você sai da igreja. Você entende aqui? O culto a Deus, queridos, não é quando você vem, o culto é quando você sai. Por isso nós temos várias culturas. Você vai para o hinduísmo, aí você fala assim: nossa, que cultura diferente, né? Os hindu, eles são diferentes, porque o Deus deles é diferente. E se aquele Deus se manifestou daquele jeito e pediu aquilo, vamos lá, Islã, quem já ouviu os islamismos? Levanta a mão. Fala assim: rapaz, os caras é doido, né? Os caras faz isso, os caras matam, os caras se explodem. Por quê? Porque o Deus deles pedem isso. Qualquer manifestação de um Deus na vida de uma pessoa que vai passando de pai para filho, isso vira uma cultura. Amém, queridos? Então fala comigo, cultura é a forma de viver prestando culto a um Deus. Como eu tenho que casar, ou seja, a regra do casamento, isso faz parte da cultura de um Deus. A regra de convivência, isso faz parte ao culto a um Deus. A regra de educação de um filho, isso faz parte de um culto a um Deus. Tudo que você faz, irmãos, vou dizer isso de novo, e preste atenção no que eu estou dizendo: nada que você faça está fora de um culto. Nada que você faça, você sair daqui e fazer qualquer coisa, isso faz parte da base de uma cultura. Você já ouviu falar assim: não, essa cidade é assim mesmo, é normal aqui? Quem já ouviu falar isso? Você vai falar: não, aqui é normal assim. Que é normal? Não, queridos, o que você tem que entender, que não é normal, é que a base de culto dessa cidade é assim. Por quê? Porque existe uma entidade, um Deus com D minúsculo, que está recebendo culto quando você faz isso. Isso é cultura. E aí isso entrou dentro do meu coração esses dias. Eu falei: rapaz, espera aí, se tudo que eu faço faz parte de um culto, o Senhor me deixou uma base de culto na palavra dele: leis, mandamentos e ordenanças.
dizer isso de novo: leis, mandamentos e ordenanças. Amém? E como cristão nós não observamos isso. Que existe, primeiro, mandamento. Segundo, ordenanças. E terceiro, leis. Mas aí você fala assim: em Cristo Jesus, tudo foi cumprido, foi acabado. Sim, as leis, porque toda lei precisa de sangue, e o sangue maior já foi colocado em Cristo Jesus, ou Cristo já deu esse sangue. Então não precisamos mais do culto com sangue, mas os mandamentos e a ordenança ainda estão valendo. Amém? Então nós viemos para a igreja, mas vivemos cultuando o outro, e por isso não recebemos o que o Senhor tem para nós. Por isso o Senhor está nos chamando a fazer uma techuvá. Nesses dias nós queremos mudar a nossa cultura. Chacoalha o teu irmão e fala assim: a tua cultura vai mudar, a tua forma de viver, tua forma de pensar, de se relacionar. Caso contrário, querido, é em vão. É em vão você vir para a igreja. É isso que eu falo há 15 anos. É em vão vir para a igreja se eu tenho uma base de culto lá fora. Ou seja, se eu vivo cultuando não sei quem lá fora. Entende? Como começamos então a techuvá? Entendendo que existem mandamentos e existem ordenanças. Abra a tua Bíblia em Êxodo 15. Versículo 26. Diz assim: e disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, agora repita comigo, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar os seus estatutos. Então fala comigo: mandamento e estatutos, que são as ordenanças. Amém? Fala comigo: ouvir os mandamentos. Deixa eu só. Guardar os estatutos. Mais uma vez: ouvir os mandamentos, guardar os estatutos. Veja que ele não está dizendo de lei aqui, queridos. Depois, quando nós vamos lá para Levítico, que aí tem o culto levítico, que tem as leis, a lei da oferta disso, a lei da oferta do pecado. Não é isso que nós vamos falar. Eu quero entrar aqui com vocês, para que nós possamos ter simplesmente entendimento dos mandamentos e estatutos do Senhor. Esses dias eu estava pensando que o Senhor sempre vai falar da sua justiça. O reino de Deus é um reino de paz. Meu Pai do céu. Vou falar de novo. Paz, justiça e alegria no Espírito. Busque primeiro o meu reino e a justiça. Amém? Sabe por que muitas vezes não conseguimos receber ou nos conectar com Deus? Fala para o teu irmão: porque você é injusto. Aí eu comecei a pensar aqui nesse propósito que nós tivemos. Quem fez aí de ler a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia em 12 dias. Quem conseguiu ler aí, eu comecei a ler aquilo ali e veio algo, pum, falei: rapaz, é isso. E eu comecei a contextualizar aquilo que eles falavam lá para os nossos dias.
Porque a gente lê e vê coisa que não tem nada a ver. Se o gado do fulano, mas a gente não é fazendeiro. Querido, mas não precisa ser gado. Pode ser o nosso dia a dia, exemplo. Se eu pegar o telefone do meu irmão e quebrar, assim diz o Senhor, eu deixo encostado e finjo que não vi. Aí você fala assim, que é isso, apóstolo? Mas a gente faz isso. É ou não é? Finge que nem vi, meu irmão, ó. Fala pro teu irmão, isso é injustiça. E Deus vai prestar conta disso. Quer dizer, Deus vai pedir conta disso, né? São coisinhas pequenas que nos faz injustos. E como injustos, somos impedidos de receber a manifestação de Deus. Coisinhas pequenas, que para nós são pequenos, mas para Deus é injustiça. E eu quero depois até ir escrevendo aqui tudinho, a gente vai encher isso daqui, os estatutos e mandamentos do Senhor. Onde você olhar vai ter mandamento. Meu Deus. Aí você não vai poder falar assim, eu fui desavisado, eu não sabia. A partir de hoje você vai saber. Como nós vamos começar? Com os mandamentos. Os mandamentos é algo tremendo. Tremendo. Abra a tua Bíblia, Êxodo 20. Versículo 18. Diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor das trombetas e o monte fumegando. E o povo observava, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, porque senão morreremos. Respondeu Moisés ao povo: não temas, Deus veio para vos provar e para que o seu temor seja diante de vós, a fim de que não peques. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus falava. Irmãos, até esses dias eu pensava o seguinte, que o que nós chamamos de 10 mandamentos, Deus escreveu na tábua para Moisés, e Moisés veio e proclamou para o povo, e não foi isso. Os 10 mandamentos, o próprio Deus falou e todo o povo ouviu. Todo o povo ouviu. Lá do monte, imagine lá o monte, e trombetas, e coisa, e Deus falando, não faça isso, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, e o povo começou a ficar estarrecido, e Deus falando, deu os 10 mandamentos para o povo, e o povo falou: oh, Moisés, fala para Deus parar, pelo amor dele mesmo, fala para ele parar, porque se a gente vai morrer. Vai lá e escuta você. E então lá, Moisés recebe os estatutos. Mas os 10 mandamentos, todos ouviram. Amém? Todo o povo ouviu da boca de Deus os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos consistem em 5 mandamentos, é como nós nos portamos com Ele, e 5 como nos portamos com nossos irmãos. Por isso Jesus diz, os 10 mandamentos se resumem em 2, amar a Deus e amar o próximo. Porque ele é dividido, ou seja, em 5 desses mandamentos nós temos como nos portar diante de Deus. Amém? É simples. 5 mandamentos de como eu devo me portar diante de Deus. Por isso eu deixei essa folhinha com você. Você vai ler isso daí, você vai meditar nisso daí,
Você vai começar a gravar isso na tua cabeça. Os 10 mandamentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe aqui os 10 mandamentos? Levanta a mão. Quem sabe de core? Aí fala assim, eu sei, vamos lá na Bíblia. Não. Não é saber onde está. Quem sabe aqui os 10 mandamentos? Ninguém, né? Vou citar novamente, meu querido. Vou citar novamente Êxodo 15. Se vocês derem ouvido aos mandamentos do Senhor e guardar os estatutos dele, nenhuma enfermidade, nenhum mal, nenhuma praga chegará na tua casa. Obrigado pelo amém. Fala para o teu irmão, vai começar a entrar cura dentro das nossas casas. Vai começar a entrar prosperidade dentro das nossas casas. Fala para o teu irmão, os anjos do Senhor vai começar a entrar dentro das nossas casas. Por isso o Senhor fala, escreve na porta, nos umbrais, os mandamentos do Senhor. Coloque nas portas, escreva na tua testa, escreva na onde for, querido, para que você não se esqueça disso. Por quê? Porque isso será cura para você. Isso será desatar de bênção sobre a tua vida. Isso será trazer o céu para a terra. Não é quando você vem para a igreja todo dia, não, quando você vive de conformidade com a cultura do céu. Não adianta você vir para a igreja todo dia. Não adianta você ter ministério se você vive em outra cultura. Por isso nós vamos aprender a cultura do céu, a forma de nos comportar como cidadão do céu. Sabe o que eu comecei a perceber? E eu comecei a olhar e falar, meu Deus, e onde entra Jesus nisso? É massa quando você começa a receber algumas revelações e você se questiona, né? Fala assim, mas e onde entra Jesus nisso? Jesus veio e ele disse, e foi, sabe quando vai se conectando? Porque o que nós chamamos de nova aliança, no hebraico é Brit Hadasha, ou Hadashah, que não é nova aliança, é reforma da aliança. Vou dar um exemplo. Um dos mandamentos, um dos mandamentos, abre a tua folhinha aí. O 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. O 6º mandamento, Jesus reformou ele. Porque tinha lei do quem matar, tinha que ter 2 testemunhas. Jesus disse, agora você pensar mal do irmão, você já matou. Ele reformou esse mandamento. Entende? Alguns mandamentos, Jesus reformou ele. Passou pela reforma da aliança. Amém? Mas ele não quebrou, ele reformou alguns mandamentos. Então vamos lá, começando, primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento, o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro mandamento, Deus está dizendo, fui eu que te salvei, nunca se esqueça disso. Vou dizer isso de novo. Primeiro mandamento, Deus está dizendo, nunca se esqueça da onde você saiu, nunca se esqueça como Ele te tirou de lá. Sabe como? Por isso todos os dias nós celebramos a ceia, para lembrar como nós saímos do mundo, como nós saímos do inferno, como nós somos resgatados, através da cruz, através do ato de Jesus, através da cruz do Calvário. Foi assim que Ele me tirou da terra do Egito. Primeiro mandamento, nunca se esqueça da obra da cruz na sua vida, foi ela que te tirou do inferno. Nunca se esqueça disso. Mas como assim, apóstolo? É simples. Nesse mesmo mês que nós estamos,
no terceiro mês, mês de Sivan, entrando para o mês de Tamuz, Deus fez maravilhas com o povo. E irmãos, é tão interessante que o próprio Deus falou, todo mundo ouviu, amém? Depois que Moisés subiu, Deus fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Moisés subiu, passando-se cerca de 30 dias, vamos colocar 25 dias, o povo faz um bezerro de ouro e diz assim: Israel, aqui está o teu Deus, que fez o quê? Te tirou da terra do Egito. Meu Pai do céu. Irmãos, não levou 25 dias, que depois que o próprio Deus bradou lá do alto, eles ouviram a voz dele. 25 dias depois, eles pegaram um bezerro de ouro e diz: aqui está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, nunca se esqueça, fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Primeiro mandamento: nunca se esqueça o que Jesus fez por você, porque nós todos os dias somos convidados a dar glória a nós mesmos, a dar glória ao nosso trabalho, a dar glória aos nossos esforços, a dar glória ao mundo, a dar glória a tudo que for, e tirar de Jesus o crédito de nos fazer pessoas melhores. Todos os dias o bezerro de ouro bate na tua porta dizendo: oh, fui eu que te tirei disso, fui eu que te abençoei, fui eu que estou fazendo você assim, fui eu. E Jesus está dizendo: primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Foi Jesus que fez isso por nós, nunca se esqueça disso. Se você é alguma coisa, se você tem alguma coisa, se você conseguiu alguma coisa, e se você não vai para o inferno, isso não tem mérito teu, isso é todo mérito de Deus. Ele que nos livrou de todas as cadeias que tínhamos. Fala com o seu irmão: primeiro mandamento: nunca esquecer que eu sou um Zé Ruela, que não presta para nada, escravo, e fui salvo pela infinita misericórdia e plenamente misericórdia de Jesus Cristo, o Deus do céu e da terra. Você pode aplaudir o Senhor? Você está entendendo? Primeiro mandamento, primeira coisa que ele fala para a gente é: nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Segundo mandamento: alguém pode ler? Segundo mandamento: segundo mandamento, ele está complementando o primeiro. Primeiro, eu te tirei da terra do Egito. Segundo, eu não apareci em forma nenhuma, então não faça nada que se pareça com qualquer coisa, porque vocês não me viram, não viram o meu rosto, não viram o meu corpo, então não tente fazer nada para imitar a minha pessoa. Ninguém me viu. Segundo mandamento. Mas sabe que ele complementa isso? Porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, eu posso amar todas as gerações de vocês, até 1000 gerações, ou eu posso perseguir até a 4ª geração de vocês.
Olha que lindo. Abra aí em Êxodo 34. Êxodo 34 diz assim, versículos 5 ao 7. Quando Moisés está vendo a face, a presença, quando Moisés está vendo a presença de Deus, ele diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali estava junto dele e proclamou o nome do Senhor. Irmãos, infelizmente na nossa tradução brasileira, perde-se todo o contexto. Olha, até então ninguém sabia o nome de Deus. Até então ele era conhecido como Eu Sou, o Senhor. Mas quando ele desce e enche aquele lugar, ele fala o nome dele. Vou dizer um negócio para você: falar o nome é falar a característica, a identidade, o caráter. E ele proclama as 4 letras do nome dele: Yud, Rei, Vav, Rei, Yahweh. Não é Senhor. Senhor tem um monte. Mas Yahvé, Yahweh, Adonai, é só o nosso Deus. Quando ele desce, ele proclama o nome dele, e ele se fez conhecido. Ele está dizendo: eu estou me relacionando com vocês, eu estou querendo ter intimidade com vocês, porque eu só vou ser chamado pelo meu nome, a quem eu quero me relacionar e me comprometer, porque senão, meu irmão, é só Senhor, sabe? Senhor, Senhora, é o modo que a gente se relaciona com pessoas que não conhecemos. A senhora está bem? A senhora está legal? E nós chamamos Senhor. Mas ele chegou e falou assim, quando eu posso chamar, eu falo assim: e aí, Josi? Se eu chamar ela de Josi, é porque eu estou falando que eu tenho intimidade com ela. E Deus, ele vem e proclama o nome dele, falando: vocês agora podem me chamar assim. Sabe aquela pessoa que chega assim e fala assim: a senhora, você não precisa chamar de senhora não, me chama de fulano. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo, querido? Pode quebrar a formalidade, a gente é íntimo. Pode quebrar a formalidade, a gente é íntimo agora, pode me chamar pelo meu nome. Por isso ele diz: se esse povo me chamar pelo meu nome, se esse povo que é íntimo meu, pode me chamar, que o Deus íntimo de vocês vai vir e vai restaurar tudo que vocês perderam. Você está em dificuldade, você está com problema, as coisas estão indo ruim, está indo de mal a pior. Peraí, se humilha e chama o nome dele, porque ele é íntimo, e esse Deus íntimo vai vir e vai restaurar todas as coisas de novo. Por isso Jesus, quando vem, ele fala a mesma coisa, ele faz a mesma coisa, ele fala assim: olha, eu não chamo vocês mais de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Eu falo que vocês são íntimos, meu. Você parou para pensar num Deus desse? Criador dos céus e da terra, e está dizendo agora: peraí, vocês não precisam bater continência para mim não, pode chamar pelo meu nome. Eu estou me dando a conhecer a vocês, coisa que eu não fiz com ninguém, eu estou me dando a conhecer com vocês. Por isso ele me chama de filho, porque eu tenho intimidade agora com ele. Fala para o teu irmão, agora você é filho, você tem intimidade com ele. Sabe o segundo mandamento? O segundo mandamento é simples. O segundo mandamento, ele está dizendo: olha, eu sou íntimo teu, mas mesmo sendo íntimo teu, não faça nenhuma imagem minha não, só me adore. E ele continua dizendo:
E passando o Senhor por diante dele, chamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, que perdoa a transgressão e o pecado. Agora preste atenção nisso. Ainda que não inocente a culpa. Fala para o teu irmão: Deus te perdoa, querido. A culpa. Fala para o teu irmão: a culpa, a transgressão, o pecado, Deus te perdoa, mas Ele não te inocenta da consequência. É aqui que a gente erra. Eu faço um monte de burreira, aí Deus me perdoa. Te perdoa, meu filho, mas as consequências vão ficar em você. E pior, não vai ficar só em você, a consequência vai ficar em você, no teu filho, no teu neto e nos teus bisnetos, para você lembrar, e a tua geração lembrar o que você fez. Amém? Olha o que Moisés diz: perdoa, mas não inocenta, mas perdoa. Amém? Que perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, é o mesmo mandamento que o Senhor proferiu em Êxodo 20. É o mesmo. O mesmo. 3º mandamento: terceiro mandamento que ele diz, ele proclamando com o povo: não tome o meu nome. Agora preste atenção, agora você entendeu quando ele fala o meu nome, não é Senhor, é que ele agora se fez conhecer. E esse nome, meu irmão, quando é pronunciado, ele estremece céu, terra e tudo. A gente, infelizmente, nós aqui não entende isso. Brasileiro, os orientais, os ocidentais, a gente não entende isso. Não entende. Infelizmente nós não entendemos. Isso não é uma piada. Não, nós não entendemos a grandeza disso. Preste atenção, até então ele era Senhor, amém? Agora ele deixou-se conhecer o nome dele, que ninguém conhecia. Ele deixou conhecer. Ele diz: agora nunca tome esse nome e fale em qualquer momento. Nunca pegue esse nome agora, porque quando você entrar e falar nesse nome, irmão, muita coisa vai acontecer. É que esse nome é uma chave, desata. Por isso Jesus diz: tudo que vocês pedirem em meu, vai dar certo. Porque o nome de Jesus, quando você proclama, todo mundo faz assim, abre. Porque é o nome chave que desata tudo. Quando você fala Yeshua, desata tudo. Por isso ele fala: tudo que vocês pedirem, porque o Deus Emanuel veio na terra, se fez conhecido, habitou entre nós, nos chamou de amigo e deu o código, o nome dele. O nome dele é chave. Por isso Deus lá estava dizendo: não use esse nome de qualquer forma. A palavra em vão, a palavra vão significa mentira, leviedade, qualquer maneira. Não use esse nome de qualquer maneira, porque não vai ficar impune, porque nesse nome muitas coisas vão acontecer, mas se ele vê que você está pegando isso daí para benefício próprio, para coisas pessoais, para mentira, para qualquer outra coisa, você vai ser culpado de ter feito isso. Não use esse nome de qualquer jeito, porque nesse nome há poder em todos os lugares, céu, terra e abismo. Tudo se curva a esse nome. Então você tem uma chave, o nome do Senhor. Não use esse nome de qualquer maneira. Não use esse nome de qualquer maneira.
Amém? Não profane esse nome. Mas sabe qual que é o pior? Ou melhor? Sobre você está esse nome. Então a tua vida leviana faz com que esse nome seja leviano. Você carrega o nome dele agora. Terceiro mandamento: cuidado com o nome do Senhor. Amém? Eu quero parar aqui hoje. Acho que a gente já falou demais. Primeiro mandamento. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Segundo mandamento: não faça imagem, não tem outros deuses, porque eu visito, eu te perdoo, mas eu não te inocento da culpa. Terceiro mandamento: não tome o meu nome em vão. Não profane meu nome. É tão interessante que essas essências, isso que nós falamos agora, está na oração do Pai Nosso. Ele começa dizendo: Pai, lembra da intimidade do nome, que agora eu posso chamar de Pai, que habita no céu, reconhecendo quem Ele é, o Deus que tirou da terra da escravidão. Em uma linguagem nossa diz o que? Santificado seja o teu nome. Eu não gosto dessa versão, eu gosto da versão hebraica que diz assim: que o teu nome seja mantido santo, porque não tem como santificar aquilo que é plenamente santo, o nome do Senhor. Não tem como eu ficar pedindo: Senhor, santifica o teu nome, o nome dele já é santo, acima de todos os nomes. Mas a única coisa que eu posso falar é que teu nome seja mantido santo em mim, porque eu sim posso profanar o nome do Senhor. Fala comigo: Pai, que habita no céu, que o teu nome em minha vida seja mantido santo. Amém? Nós vamos começar a estudar os mandamentos e os estatutos. O Senhor está levantando um povo justo. Não é um povo crente, porque crente até o diabo é. Não é um povo pioi de igreja, é um povo justo. Sabe, eu estava orando, já faz um mês que eu tenho orado. Falei: Senhor, qual é a chave para a gente sair da apostasia? Porque a apostasia chegou. A apostasia chegou, querido. A gente já mostrou o planeta, a gente já mostrou tudo. A constelação de Virgem, com vestida de sol, com a lua debaixo do pé, com a coroa das estrelas, ou seja, Apocalipse 12 já se cumpriu. No ano passado, Apocalipse 12 se cumpriu. Eu já mostrei aqui para vocês, a maioria de vocês eu já mostrei, querido, mostrei aqui, ó, tá vendo isso daqui, ó, é o cumprimento de Apocalipse 12, o espírito da apostasia chegou, dia 23/9/2017, foi liberado o espírito de apostasia. Sabe por quê, querido? Como João, o que batizava, ele veio no espírito de Elias, que preparou o lugar para Jesus, agora está vindo o espírito de apostasia, preparando o caminho para o anticristo. E qual é o caminho para o anticristo? A anarquia e a apostasia. Ou seja, ausência de lei, eu faço o que eu quero, como eu bem entendo, eu não presto satisfação para ninguém, eu sou dono do meu nariz. Fala para o teu irmão: Leviatã. Fala para o teu irmão: cuidado, que com Leviatã o Senhor pega com anzol no nariz. E a apostasia? A apostasia é a frieza. Estamos vivendo, eu comecei a orar: Senhor, o que fazer? O que fazer?
para a gente sair desse nível de apostasia que o mundo está entrando. E aí o Senhor começou a falar isso. Meus estatutos e os meus mandamentos, obedeça. Nenhuma praga, nenhuma enfermidade, nada virá sobre vocês. E é isso. Por isso, bem-vindo a Techuvá. Fazer o retorno para esse tempo que o Senhor tem para nós, amém? Você pode ficar em pé.